Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, né? Esta live, ela não será apenas mais uma live. Hoje o assunto é muito sério, né? Todos os assuntos que eu trago aqui são assuntos muito pertinentes com o momento. E hoje nós temos um assunto muito sério, chamado violência doméstica. Então, por ser um assunto seríssimo, nós trouxemos... Hoje eu trago alguém, o psicólogo Valdomiro Neto. Ele vai falar sobre... ele trabalha no CREAS, né, psicólogo do CREAS. Então, assim, ele tem fundamentos e dados reais do índice de violência que está assolando o nosso estado. Não só o nosso estado, o Brasil e o mundo, né? Nós não vamos falar apenas na violência doméstica feminina, mas no todo, né? A violência doméstica contra a criança, né? A violência contra a criança, contra o idoso, contra qualquer pessoa que seja necessitado dos cuidados e do respeito. Então, hoje nós vamos falar diretamente sobre... Boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa noite, está aguardando agora o convidado Valdomiro Neto. Boa noite, Neto. Tudo bom, meu filho? Tudo bom, minha amiga? Boa noite. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e muito feliz que hoje você está aqui comigo. Fico muito Que, feliz. que bom. Estamos Para mim felizes os dois, então. é sempre uma honra conversar com você sobre esses assuntos, porque são coisas muito importantes para a gente, né? Enquanto ser humano, a gente precisa cuidar um do outro e lidar direito com esses assuntos, descobrir os caminhos, né? Então, nada melhor do que um profissional que entenda, né, e que vivencia esse assunto, né? Aí, ó, Certo. Marguerite Compiègne, França, que chique, olha aí, estamos na França, tá vendo coisa boa. Claudirene entrou também. Gente, eu vou desativar um pouquinho só, alguns minutos, depois a gente reativa de novo os comentários, tá certo? Para não ficar os comentários na cara do nosso, no cara é ótimo, né? No rosto do nosso convidado, tá bom? Depois a gente reativa de novo. Se vocês tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade. E quando a gente reativar os comentários, aí a gente pode ver direitinho, não é isso, Neto? Correto, minha amiga. Neto, nós... você quer que eu lhe chame de Valdomiro ou de Neto? É que eu já estou tão acostumada, a gente tem que saber antes, né? Você prefere... É, não, profissionalmente eu me considero chamar, aceito Valdomiro, né? Os Pronto. amigos íntimos, o Neto pode ser bem peculiar, você pode me chamar de Neto. Obrigada, meu filho, pelo carinho, viu? Uhum. Neto, é tão alarmante tudo que tem acontecido nessa pandemia, que assim me assustou muito a violência doméstica. Você pode falar um pouquinho, primeiro se apresente para que, né, para que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam você, e depois a gente entra no assunto. Certo. Sou Valdomiro, né? Sou psicólogo formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Sou formado desde 2005, né? Atuei bastante na área de seleção de pessoal durante 15 anos em São Paulo. Atualmente trabalho no CREAS aqui em Cerro Corá, na área social, né? Onde eu trabalho diretamente com essa questão da violência. Violência física, psicológica, né? E assim, a gente trabalha com essas demandas e é muito dolorido você ver que é uma população carente, na maioria das vezes, né? Onde essas violências ocorrem e a gente dá o suporte, né? A gente ajuda essa pessoa a se reerguer, né? Eu não faço isso sozinho, é um processo multidisciplinar entre eu e a assistente social, né? Onde é um trabalho em conjunto, onde a gente pode estar visualizando essa questão. Além disso, sou pós-graduado em psicopedagogia, né? Atuo atualmente na clínica aqui em Cerro Corá, na Clinal, e recentemente agora fiz um convênio com a Multiclin em Currais Novos, onde vou atuar também como psicólogo clínico, né? Que bom, Além então disso, tá trabalhando. é, além disso, você sabe dos meus outros dons, né? Gosto de cozinhar, faço decoração, gosto, mas assim, o lado profissional é o maior que me apetece mais, né? Então a gente procura sempre fazer o melhor, né? E o meu lado profissional, eu gosto muito de ser muito preciso, preciso a gente nunca é, mas assim, sempre frisando
priorizando essa questão do outro, né? Eu acho que a gente, Sim. enquanto profissional, a gente tem que ser ponte para o outro, né? A gente tem que dar acesso, dar voz à mulher, à criança, ao idoso, né? Então, meu trabalho é esse, é ser voz a essas pessoas, né? Ajudar com que elas passem na ponte e que eu possa servi-las de forma carinhosa, com acolhimento, sempre priorizando o bem-estar de todos, né? Acho que isso é o mais importante no nosso dia a dia. Qualquer profissional acho que faz isso, né? Quando você tem amor ao que você faz com maestria. É, Neto, eu acho que você falou, é, realmente eu conheço seus dons, sei demais dos seus dons, como decorador, como é, você também tem buffet, você de tudo você faz. A gente sabe, acha até que assim, sai um pouquinho, né, quando está na decoração, foge um pouquinho dos problemas, né, dá uma aliviada, né, É, dá um refresco. é, É correto. verdade. Neto, tem uma coisa muito interessante. Você falou no acolhimento. Vocês, como psicólogo, vocês têm aquela primeira fase que é a do acolhimento, né? E como essa pessoa que sofreu uma violência chega até vocês e esse cuidado desse acolhimento. Então, primeiro eu acho que quero te parabenizar aqui porque você escolheu uma área muito sofrida, né? Porque você trabalhar com a violência, né? E principalmente numa região muito carente, numa região de pessoas muito carentes, é muito difícil. Né? E você escolheu cuidar, né? Você escolheu fazer a Correto. diferença para essas pessoas. Parabéns. Mas me diga uma coisa, como é que chegam essas pessoas até você normalmente? Porque elas devem ter uma característica, né? Então você consegue identificar. Como Então, normalmente elas chegam? como eu trabalho no CRES aqui de Serra Corá, a gente recebe demandas diversas, né? Tanto na área infantil, na área com idoso, né? Com mulheres também que sofrem violência, no caso, que é o nosso tema de hoje, né? A violência Sim. doméstica. Assim, a gente recebe, às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo, acompanhando um caso há uns 4 anos, aproximadamente 3 anos, e essa mulher nunca ela veio, você orientava, você dava voz a ela, mostrava para ela que estava sofrendo a violência doméstica, que essa violência estava implícita, a violência patrimonial, a moral, né, a física, né, a Uhum. psicológica. Era um processo geral que ela tinha todas as violências, 5, né, que a gente pode citar, né? E assim, você dava voz a essa mulher, conversava com ela, orientava, mostrava para ela, ela nunca fez ação de denunciar, né? Que aí, no Uhum. caso, você tem que ir à Polícia Civil, fazer a denúncia, fazer o boletim de ocorrência. E alguns, na maioria dos casos, hoje em dia, na própria delegacia já faz a medida protetiva, né? Que eu acho que é um fator assim muito preponderante para a mulher hoje, né? E antigamente você não tinha uma pessoa que te ouvisse, te orientasse, né? Hoje É você verdade. tem, não, infelizmente não tem a delegacia da mulher aqui no município, nem nas regiões próximas aqui, mas tem a delegacia da Polícia Civil, onde é bem acolhida, né? Tive a oportunidade até, por exemplo, essa mulher mesmo, vou citando como exemplo, mas não posso citar o nome da pessoa por questão de sigilo, né? Mas, assim, essa pessoa, depois de um certo tempo, agora recentemente resolveu, se percebeu, se analisou e percebeu que ela não aguentava mais. Ela deu o grito dela de liberdade, né? Eu acompanhei ela na delegacia, né? Ela fez o boletim de ocorrência e fez a medida protetiva. Hoje ela está, hoje ela está afastada do agressor, né? Ele foi retirado do ambiente, né? E não está Uhum. vivendo mais com ele. Como tem outros casos aqui que a gente acompanhou, é assim, você percebe assim, que a mulher ela vem fragilizada, como o idoso vem fragilizado, a criança vem fragilizada, né? E se você não acolher bem, se você não fizer, não der, assim, você tem que adentrar na dor da pessoa, mas sem ficar, sem colocar para ela uma coisa dolorida. Tem que ser um processo trabalhado, né? Aí muitas vezes você faz o acolhimento uma vez, dá uma, duas, três, quatro, até você poder ver que essa pessoa está respirando sozinha, que ela está se entendendo, que ela está se reconhecendo como mulher, né? Que ela tem voz, né? E que ela não pode viver num processo que eu digo sempre, né? A gente vive numa sociedade onde o homem, desde o início, se a gente pensar teoricamente assim, até na criação da mulher, a mulher veio depois, né? Em Adão e Eva. Aí vem a mulher depois
na Bíblia tem Maria Madalena, que foi criticada, samaritana, né? Então, assim, a única mulher assim, que sobrepõe pega, se está com a sua namorada, Neto, ele você está me conduz a ouvindo? mulher. Sim, pode Tô te falar, porque eu ouvindo. estava com problema de conexão. Estava buscando, Tá. eu estava sem som e sem imagem. Mas pode Então, falar. quando nós estamos aquele dia, né? A questão de uma mulher, quando está namorando com um rapaz, ele leva a mulher no lado da calçada, voltado para as casas, para a residência, para as paredes, nunca para o meio-fio. Porque na cultura do machismo, a mulher que está no meio-fio está sendo oferecida para os outros, né? Então É você bem vê que é interessante. todo um processo de machismo e a mulher absorve esse machismo e muitas vezes até transporta isso para o filho, né? Porque você vai vivenciar no lar a violência doméstica, então aquele filho que é homem, né? Ou mesmo aquela filha que é mulher, muitas vezes até reproduz essa violência doméstica, né? Porque a gente tem Sim. casos, por exemplo, de homoafetivos que você recebe também, você verifica esses papéis definidos na relação, né? A violência ocorre também Uhum. nos relacionamentos, né, hétero, homo, né? Então, assim, Em todas é as toda, áreas, né? em todas as áreas. Assim, a gente não pode citar assim, que é só, mas assim, é esse processo que está arraigado dentro do ser humano, assim, de que a mulher tem que ser colocada como a parte mais fraca da relação, né? E não, ela é um ser forte, né? Um ser que dá a luz à vida, né? Que traz a vida, né? E assim, Sim. ela não tem que ser colocada como um ser inferior, não, ela é um ser superior em todo o processo. Mas o homem tenta, nessa questão da violência doméstica, ele sobrepõe, né? Então ele é mais violento com ela porque ela é um sexo frágil. Então bate, espanca, faz violência física, moral, psicológica, né? A patrimonial, né? Interessante, Neto, te interrompendo só um pouco, é que assim, quando você trouxe o caso dessa pessoa, que você disse que levou quase 4 anos, né, com ela, e ela não, ela sabia da violência, mas ela não se percebia como pessoa que podia se libertar daquela dor. Parece que Correto. levou um tempo gigantesco. Foi muito tempo de quando você começou com ela até ela se perceber e perceber que ela estava se deixando fazer muito mal, né? É. Mas Assim, é tão complexo, né? e é complexo porque, assim, principalmente é você enquanto ser humano, porque, assim, eu vivi, no caso, na minha infância, meu pai vivia um relacionamento abusivo com a minha mãe, né? A questão da violência doméstica é um processo que eu Sim, vivenciei na minha infância, né? sim. Hoje, assim, você voltando para aquele passado, você percebe, assim, que o meu pai era a figura principal do processo, né? Mas a minha mãe era coadjuvante no processo, apanhava, né, era xingada, vivia todo aquele processo, até a violência moral, quando você dizia assim para uma mulher, não, você é infiel, você tem outros homens, você não pode olhar. Se percebesse que um homem estava olhando para ela, ela dizia, não, você está dando vazão a essa pessoa. Então, assim, a mulher, ela vive esse processo constante no lar, né? Principalmente na antiguidade, onde assim a mulher Sim, tinha que viver sobrepujada. Não, o marido trabalhava, ganhava o dinheiro, ela ficava em casa. Se quisesse separar porque não era feliz, não podia porque ela não tinha condições de sustentar uma casa. Então, passava aqueles anos da vida inteira vivendo sobre aquela dor, sobre aquele processo doentio, os filhos absorviam aquilo e no decorrer da vida reproduziam até, né? E a gente é fruto daquilo que a gente aprendeu, a né? gente aprendeu a verdade. Tudo que nos ensinaram na nossa infância, a gente vai reproduzir na fase adulta, né? É. Poucas Então, pessoas assim, conseguem, né, dar essa separada, né, sair desse norte, né, diferente. Neto, eu sei que tem a questão física, a questão psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Daniel, Mas tem muitas pessoas que não entendem o porquê a violência patrimonial. Você pode falar um pouquinho sobre essa violência, porque eu achei ela muito interessante, que não é uma questão que se fale muito, né? As é, pessoas parecem que têm medo de falar desse lado, né?
Então, vamos pensar nessa questão. Assim. Antigamente, a mulher, o casal, quando comprava uma casa, o homem Sim, chegava no cartório e vendia a casa sem a, a mulher conceder nada. Ele fazia o negócio e pronto, estabelecia o negócio, ela não tinha voz para dizer não. Né? entendi. Hoje em dia, você tem, assim, os juízes, quando vão comprar, por exemplo, as casas de moradias populares, né? Quando vai contemplar a Hum, casa, o nome da casa fica em nome da mulher. Por quê? A mulher não vende a casa. O homem, se ficar o nome da casa, o nome dele, ele não importa. Ele se separar, a primeira coisa que ele faz é vender a casa e a mulher fica debaixo da ponte. é Né? E verdade. muitas vezes vende a casa, não partilha esse dinheiro, né? Ela vai embora e deixa a mulher sozinha. Então, assim, a patrimonial a gente não percebe, mas ela está constante no nosso dia a dia, né? Onde, por exemplo, o marido tem uma conta conjunta com a esposa, a mulher deposita o dinheiro lá na conta, ele vai lá, gasta, não explica para a mulher, né, como foi que gastou, né? Alguns casos que a gente tem, né? Não são todos, tem as exceções, graças a Deus, né? Mas a gente percebe assim que esse valor do dinheiro, de bens, né? Até mesmo Hum, se você quebrar uma coisa, por exemplo, numa briga, né? E foi aquele sim, patrimônio, lutou tanto para ter, a violência patrimonial ela engloba essa questão também. Você destruiu um patrimônio que foi concebido pelos dois, né? Ambos lutaram para ter, ambos conquistaram, né? Assim, ambos pouparam, ambos deram valor àquela mercadoria, quer seja uma casa, seja um é, automóvel, né? Então, assim, tem é maridos até que verdade. pegam, por a questão da violência, pega, vai, bate o carro ou destroça o carro. Assim, é uma coisa muito dura para uma Sutil. mulher, acho. E também Sutil. sutil. Porque eu acho que a nossa cultura, na verdade, principalmente na cultura nordestina, ela não percebe que ela está sendo violada nos direitos dela em relação à questão patrimonial. Ela acha, não é porque ele não vai me dar nada. Então, às vezes, se submete por isso e termina que vai gerando, e termina sendo uma relação de ódio até dentro da própria casa, né? Porque começa a violência que vem primeiro a psicológica, porque se essa pessoa violou a parte patrimonial, né? Ela, consequentemente, primeiro ela violou a parte psicológica dessa Lógico, pessoa. com certeza. Porque ela Nunca tá sozinho, amedrontou, né? nunca. E na maioria das vezes são todos os processos assim que você percebe que uma pessoa às vezes vivencia a vida inteira todos, né? Até Sim. mesmo a sexual, quando você diz assim, um caso típico da novela, quando teve aquela Gabriela, né? Onde Hum, você via dizer assim, vá se lavar que hoje eu vou te usar, né? é. A Então, questão assim, sexual é o o objeto, sexual né? é o objeto, a mulher passa a ser um objeto. Então, assim, a mulher vem carregando todo esse processo de vida, né? A vida inteira ela é colocada subjugada, o poder está no homem, o homem pode bater na mulher. A mulher, É muito antigamente, complicado. você tinha essa questão de ser considerada rapariga, que é um termo bem chulo, né? Ou a mulher, É, quando era divorciada, não era aceita pela sociedade. Aí, então, se você é, pensar bem, a questão não é só dentro da casa, ela vai além, ela vai para a sociedade e muitas vezes a própria mulher condena a outra mulher, né? Ou às é, vezes ela viveu uma relação, não foi legal com aquele homem, aí ela se separa, aí a outra vai, namora com o ex-marido dela, aí começa a denegrir a imagem. Então, ela não soube valorizar, ela não soube cuidar daquele homem, aí depois de um certo tempo ele vai repetir os mesmos modelos que fez com a outra, a primeira, né? Porque a maioria sim, das vezes a violência ela vem assim, sutil, né? Eu digo que o homem vem com pele de um lobo, né? Em pele de cordeiro, né? E vem é, inicialmente fazendo todo igual um pavão, conquista a mulher e mostra todo aquele lance, é bonito, é é, lindo, você é a rainha da minha vida, você é a Mulher Maravilha, é a mulher que eu quero. Aí depois de um certo tempo, aí ele vem colocando as garras para fora, vem fazendo esse abuso, vem fazendo essa violência patrimonial, sexual, né, psicológica, é, principalmente no dia a dia. Então você percebe assim que a mulher ela tá nesse meio sempre sofrendo as agressões, né? O agressor está presente. E agora, na pandemia, a gente vê assim que a questão está sendo mais forte ainda, né? Eu fiz um estudo recentemente agora e eu verifiquei um índice de 300, aumentou 300% com a questão da pandemia, da violência doméstica. eu Então, tive vendo a questão da morte, dos assassinatos, né? Esse tipo de crime foi terrível. Deixa só tirar uma dúvida. É, primeiro dar uma explicação aqui para todos que estão aqui.
que nós estamos falando sobre violência doméstica, vamos falar sobre várias vertentes dessa história, né, dessa violência, mas nós não estamos generalizando, estamos falando aqui dos agressores e dos agredidos, nós não estamos falando de um todo, porque sabemos muito bem que existem pessoas que não ultrapassam esses limites e que são pessoas de bem, tanto homens quanto mulheres, né? Mulheres, com certeza. E a gente está falando apenas, quando a gente focou esse fato, foi exatamente porque cresceu tanto, que assustou muito. Você acha que na pandemia ficou apenas evidente aquilo que de fato já existia? Que aquelas mulheres já eram agredidas e não eram percebidas pelas pessoas? Ou que elas se tornaram mais reféns e chegou às vias de fato de tantos assassinatos? Eu acho que essa mulher sempre viveu essa violência, né? A gente tem índice que, por exemplo, como eu te disse inicialmente, o exemplo daquela senhora que vivenciou 4 anos essa violência, né? Esses 4 anos, ela nunca foi a uma delegacia, ela nunca entrou no índice da violência, né? Mas ela viveu a violência esses 4 anos. Quantas mulheres têm em suas casas que também conjugam essa violência, né? Vivem essa violência no dia a dia, mas não tem a voz ativa, não vai à delegacia fazer a denúncia, né? Então você vê que assim, e principalmente com a questão da pandemia, então o agressor está junto com ela, está dentro da casa, né? Mas aí, mais uma vez, ela não fala por quê. Às vezes ela não tem a possibilidade de sair, né? E agora com essa campanha que eu achei muito interessante, que você viu agora, que a da mão, né? Que a mulher fez no Ministério Público com um batom, você vai lá, faz assim, uma cruz, um X, né? Na mão para poder mostrar, né? Tem aquela outra é um protocolo bem simples, né? É um protocolozinho simples, onde uma cruz te dá esse batom na tua mão, te dá a oportunidade de você ser socorrida. Achei fantástica a ideia, foi bem pensado. Tem aquela outra daquela cantora sertaneja lá, eu esqueci o nome dela, também lançou Paula uma Fernandes? música. Não é Paula Fernandes, não. É uma loira, agora que eu não lembro o nome, não lembro o nome dela. Ela também fez a campanha também com relação a essa questão da violência contra a mulher. Também, sim. Porque tem sido chocante, é verdade. Agora, Valdomiro Neto, deixa eu tirar uma dúvida com você. Normalmente, o agressor, ele se percebe agressor, ele tem essa consciência ou ele não tem consciência desse desequilíbrio que ele tem? Ele tem, porque a gente tem casos, por exemplo, que aí a gente vai entrar na questão da violência, como inicialmente eu falei, assim, que às vezes o agressor ele vem na pele de cordeiro, mansinho, essa mulher, depois vem desenvolvendo essa outra face que está dentro dele, né? Ele se percebe, e depois ele pede desculpas para poder reconquistar essa mulher de novo, vai lá, bate de novo. Então você não faz a tua, você não repete todo dia, a violência é uma coisa assim, você bater numa mulher, aí vai um cara bater nele, ele vai sentir a mesma coisa, ele não vai aceitar, ele vai reagir, né? Mas a mulher vai sendo espancada, ela aceita uma vez, aí vem as humilhações, né? Que a gente tem muito forte no nosso dia a dia. Então, assim, como você sair desse poço? Como você dá voz a essa pessoa? Se a própria pessoa se silencia, né? Aí vem os filhos se calam, né? Ou muitas vezes os filhos veem a violência crescendo no dia a dia, depois de uma certa maturidade, ele fala, mãe, saia dessa violência, a gente pode ir embora, vamos viver outra vida, né? Até esses filhos acordam essa mulher, né? Então, assim, esse agressor, ele tem ciência. Ele não faz, ele não é... Aí diz assim, o cara bebeu para poder agredir a mulher. Ele está violento porque ele teve um problema na casa. Ou ele está violento porque ele está desempregado. Ou ele está violento porque o dinheiro dele não dá para nada, né? Mas na verdade, ele está encontrando desculpas, então, né? Ele encontra desculpas para... pontuando para dizer assim, eu sou assim porque o mundo me fez assim, porque a minha família foi assim. Há tempo de mudança, há tempo de você se melhorar, há tempo de você refazer a sua vida, fazer diferente, né? Sim, é verdade. As vítimas desse tipo de violência, geralmente, elas têm consciência que estão vivendo esse tipo de relação abusiva, né? Então, sabem, né? Porque assim, você vê... Não, às vezes até não sabem. Por quê?
a gente tem exemplos clássicos dessa relação abusiva, né? Assim, que a mulher, às vezes, como eu disse inicialmente, né? Ela vai sendo, não diria, não é domesticada, mas ela vai vencendo aquela violência e ela vai, de um certo tempo, vai vivendo aquele processo natural, né? Dizer assim, não, eu bati em você hoje, amanhã eu peço desculpas, faço amor com você, te dou carinho, aí você volta, você silencia. Não, ele vai mudar, né? Não, foi só hoje. Aí dá outra face. Não, ele vai continuar o processo. A vida vai ser assim. Se fez uma vez com você, ou até mesmo inicialmente, né? Que a gente identifica muito relacionamentos abusivos, entra na questão da violência, né? No início do namoro, né? Quando você começa a namorar, o cara diz assim, ó, você não usa essa saia não, que é muito curta. Esse decote está muito provocante. Você não vai sair comigo com esse decote. Essa calça não é muito justa. Tem uns que dizem assim, você não pode levantar. Tá sentado aqui, não levanta porque eu não quero que ninguém te olhe. Eu já cheguei a ouvir. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizerem isso. E eu olhei assim, eu disse, eu tô ouvindo isso sério, que alguém acha isso da pessoa que tá com ele, é meio estranho, né? Mas eu já ouvi, eu fiquei chocada. E hoje, com a tecnologia, você tem caras que controlam o celular da mulher, né? Chega, olha, vai passando, é uma invasão de privacidade. Seu celular é seu. É verdade. Né? Então, assim, as violências, elas estão no mundo hoje em dia, e, assim, a mulher, às vezes, se deixa porque, assim, foi educada, viveu essa violência a vida inteira, e, às vezes, a mãe até compactua com isso, né? Não, filhinha, não faça isso, não, ele vai melhorar, todo homem é assim. A gente em casa é ótimo, né? Trabalhando em casa. Mas é normal, né? Então, ele vai mudar, então assim, não muda, né? Não se muda um homem, né? Acho que você tem que perceber logo de início, você cortar, ou você me aceita do jeito que eu sou, né? Com as minhas verdades, com os meus quereres, né? Porque assim, uma mulher não poder usar uma saia porque o homem não quer. Ah, você não pode cortar o cabelo porque eu gosto de cabelo comprido, né? Então assim, é o ser dominante, ele tem propriedade sobre você, né? Você não tem escritura, não foi lavrada. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, Neto, nisso tudo, é que às vezes é disfarçado do cuidado, né? Tem um limite muito sutil, é bem disfarçado do cuidado. Não é que todo mundo passe por essa situação, não. É que existem pessoas que ela consegue dissimular isso como se fosse um cuidado, e, no entanto, ela lhe aprisiona, lhe torna refém da situação da agressão, né? Às vezes a violência não chega a ser física, mas eu acho que é até pior, que é a violência moral, né? É a violência psicológica. E assim, a gente pode citar como exemplo a Maria da Penha, né? Que foi criada a lei em função dela, né? Que era uma mulher culta, né? Que tem uma cultura, né? Fez a universidade, né? E assim, ela sofreu a violência inicialmente, como eu disse, ele foi uma pessoa amiga, sensível, era o homem que ela havia sonhado, era o príncipe encantado. Depois ele se transformou num louro, né? Aí atira nela, ela fica paraplégica. Além depois, ele ainda tenta matá-la novamente, né? Até para ela receber, no caso, o que era de direito dela, ter a voz ativa, dizem que foi agredida, que ele passou todos os limites possíveis de um ser humano, que era agredir uma mulher até tentar matá-la, né? Que aí ela vai dar voz ativa em outro país, né? E o país é chamado a rever essas questões sociais, né, que tem na nossa sociedade, onde a mulher e hoje tem a lei. Muitas vezes você percebe assim que esse homem, apesar de ver todos esses exemplos, de ver tudo isso, e muitas mulheres verem, ainda se você consegue ficar, é como se tivesse colocado uma venda em você, né? No amor tudo é lindo, mas o amor não é para ser sofrido, o amor é para ser vivenciado de forma prazerosa, né? É uma troca, eu diria que é um eterno ceder na vida. Eu cedo de um lado, você cede de outro. Né? Não é um lado onde só o lado da supremacia de um e você tem que ser sobrejugado o outro, não. O poder não está aí. O amor não está aí nessa questão. Né? Tem muita coisa a ser aprendida, na verdade, muita coisa a ser partilhada. É um assunto realmente muito sério.
Gente, quem quiser fazer pergunta, eu estou vendo que assim tem pessoas aqui que são da área, outras que não são. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre a violência doméstica, sobre o comportamento, alguma coisa em relação a isso, pode fazer, que Neto está aqui, se ele puder responder, ele responde a vocês também, tá certo? Alguma observação, se vocês têm alguma observação também, fiquem à vontade. Aqui é bem democrático mesmo, a gente está aqui para interagir dessa forma, né? Neto, os idosos e as crianças, né? Elas também sofrem esse tipo de violência doméstica dessa forma que a gente está vivendo agora na pandemia? Sim, Cleide, sim. Porque assim, muitas vezes esse idoso, principalmente, né, eu acho que nesses grandes centros que são afastados, nas cidades, onde o dinheiro do idoso é utilizado para efetuar as compras da casa, né? É o idoso que sustenta a casa com a aposentadoria dela, com a pensão, né? E muitas vezes você encontra filhos que fazem o uso indevido do cartão, né? Vai lá, pega o dinheiro, tem casos de filhos que pegam, usam para comprar drogas, né? E aquele idoso fica sem comida, sem direito a remédio, sem direito à alimentação correta, sem direito à fruta. Então, assim, você vê que a violência, ela está presente no dia a dia, nesse sentido também, né? Com relação à criança, você tem muitos abusos, né? Aí vem a questão do abuso sexual, né? Que as violações de direitos também inclui essa parte, né? E você percebe assim, às vezes uma família foi por exemplo, um pai abusou, um exemplo, né? Um pai abusou a filha, depois abusou o neto e abusou ao outro. Então, assim, é muito duro você vivenciar essa questão, né? Você olhar para essa pessoa e se perceber assim que você pode ajudá-la, mas muitas vezes o meio não facilita, né? Porque aquilo, uma violência, um estupro, vai te marcar para a vida inteira, né? Como a violência também, né? Eu falo que a violência é uma coisa que marca a sua vida psicologicamente, você vai vivenciar aquilo para a vida inteira, né? Se alguém te levantar a mão, você já vai pensar, vai me bater, vou sofrer mais uma agressão, vai deixar marcas. E quando essas marcas muitas vezes não são físicas, mas são internas, então você tem que trabalhar isso num consultório, né, com um psicólogo, né, um psiquiatra. Muitas vezes a pessoa fica até dependente de algumas medicações. Então ela vai sofrer uma agressão, mas Sequela para a vida inteira. para a vida inteira. Mas como nesse país que a gente tem, onde às vezes o profissional não é valorizado, né? Onde o salário, a pessoa não tem condições de pagar. Como é que uma pessoa que ganha às vezes R$ 200 de Bolsa Família vai pagar um psicólogo? Não Né? tem como, né? E às vezes sofreu aquela violência. E às vezes o sistema não ampara, né? Porque assim, não tem profissional para todo, né? Mas existe. Então, assim, você pode fazer com que essa mulher compreenda assim, que ela pode sair dessa situação, né, trabalhando. Eu falo que eu tenho um exercício dos 5 dedos, né? A gente tem que todo dia pensar nessa questão. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, não importa o que os outros pensam de mim. Nem, se eu não me colocar no meu papel de me amar verdadeiramente, se eu não me aceitar como eu sou, se eu não gostar de mim, o outro não vai gostar. Então, quando você se valoriza, quando você se empodera, né? Quando você vê numa mulher sororidade, né? A palavra-chave nosso século, né? Sororidade, onde você percebe assim que a mulher percebe a dor da... Ou quando você tem uma campanha que teve anteriormente, em briga de marido e mulher se mete a colher. Se mete... até questão de sobrevivência, né? Para você preservar a vida, né? Né? É verdade. Quando o ser humano o cara vai matar a esposa, né? Se vê ela sendo espancada, sim. Nós estamos com um probleminha de conexão. Correto. Sim, melhorou, agora melhorou. Então, se você percebe que essa pessoa está sendo agredida, ligue 180, né? Ligue 190 para a polícia se não tiver. Tente ajudar, não se cale, porque você está sendo conivente com esse processo de dolorido para com o outro. Então, se coloca no papel do outro, né? E a mulher, muitas vezes, ela tem essa questão, às vezes, não socorrer a outra, né? Então, vamos fazer a sororidade acontecer no dia a dia, né?
vamos É perceber essa dor verdade. do outro, vamos nos colocar do outro, vamos ajudar, vamos, né? É o nosso É dever aí, como ser Neto, grande humano. profissional. Aí, ó, parabéns pela Nossa, matéria, tá vendo? Mas tem mulheres, mas ainda tem mulheres que acham que a agressão moral é normal, desinformação, né? Então, assim, a gente vê que tem, assim, tem pessoas que têm esse cuidado, né, de entender, de compreender, é um olhar diferente, né? Na verdade, é um olhar diferente, né, Neto? Que essas é, pessoas, graças a Deus, estão aqui, elas têm esse conhecimento. A gente tem assistente social assistindo, a gente tem pessoas ligadas à parte política aqui também, que a gente vai vendo, e também ligada aos CRAs, né, e os CREAS. Porque a gente vê que isso é um assunto tão importante e tão pertinente ao momento. Nós estamos vivendo uma pandemia, quer dizer, já seja algo que já é assim, que já é surreal, né? E de repente é. você consegue aumentar algo que para a gente. Não sei se eu poderia dizer que estaria apenas aumentando ou que seria mais um desastre. Eu acho que esse desastre ele precisa ser olhado. Você me corrija se eu estiver errada. Ele precisa ser olhado. E já que a gente está passando um processo de mudança tão grande, né, que as pessoas consigam enxergar o seu interior e melhorar. Agora, a pergunta é: o agressor, ele tem, se ele fizer tratamento, existe uma possibilidade de mudança nele? Ou ele vai ser essa pessoa a vida toda? No perfil, normalmente, o perfil do agressor. Ele tem Seja ele possibilidade de contra a mudança, mulher, sim. contra o idoso ou contra a criança. Ele tem a possibilidade de mudança, sim, porque assim, se você não trabalhar quem é agredido, né, e quem é agressor, né, você não consegue fazer um trabalho de mudança, né? Porque não adianta eu tratar essa mulher e ela, muitas vezes, ela aceitar conviver com esse homem no dia a dia, né? Ela dizer Sim, assim para o outro, ele vai mudar, né? Então, vai acreditando. Então, há a possibilidade de mudança, sim. Tem que ser feito um trabalho direcionado, tratar o agressor e tratar a mulher, né? Porque, sim, assim, ele pode se perceber, assim, que ele está fazendo o errado, né? Então, quando você não está agredindo só a sua esposa, está agredindo os seus filhos, né? Que vivem aquela sim, violência no dia a dia, né? Então, você sim, imagina, é uma família toda desfuncionalizada, né? Onde você percebe, é, assim, a dor é muito grande. É como uma esposa quando percebe que o marido é alcoólatra, né? Não, ele vai mudar. Então, passa 30 anos ele bebendo, ele só para de beber quando ele está na via de morte ou quando o médico diz assim, não, você está em cirrose plena, né? Aí o cara vai, não, agora eu parei de mudar. E essa mulher ainda tem todo esse amor, ainda vai cuidar desse homem, ainda vai dar para é. esse homem. Sofreu tanto, e assim, a mulher é muito rica, é um ser humano soberbo. Eu acho assim, eu particularmente eu respeito muito a mulher, porque assim, eu vim de uma, né? Sei o quanto ela sofreu e quanto eu vejo tantas mulheres sofrerem no dia a dia, né? Mas eu acho que Você assim, fez, você me apresentou a mulher de uma forma muito bonita, né? Eu não me percebi dessa forma, mas você me fez perceber a beleza que você fez um comparativo. A mulher não é uma rosa. Agora eu queria que você contasse para as pessoas dessa colocação que eu achei belíssima. Achei de uma delicadeza e de uma verdade. Que você, quando você me fez essa colocação, você disse assim, a mulher não é uma rosa. As pessoas costumam compará-la a uma rosa, né? E, na verdade, ela não é uma rosa, porque a rosa tem espinhos, né? A é, mulher, é, mas fala um pouquinho, que eu achei tão lindo que eu partilhei por isso, estou partilhando por isso, que eu achei lindíssimo. então, porque assim, quando você tem uma rosa, ela é agredida, né? Você já vai Sim, agredindo a rosa. Então, você imagina só, a comparativa é igual, né? Então, você é, agride a rosa quando você tira ela, você corta ela e depois você tem que raspar os espinhos. Uma mulher, você é, não faz isso. Uma mulher, você tem que acariciar, você tem que dar amor, você tem que respeitar, tem que entender, né? Tem que sentir você como companheiro da pessoa. Ela não é objeto, né? Ela não é projeto de troca, né? Ela não pode ser usada como objeto sexual. Ela não pode ser invadida no salário dela, né? Ela não pode ser denegrida na imagem dela, dizer assim,
Ou quando você ainda escuta ainda aqueles ditados chulos assim, prendam as suas cabras que o meu bode está solto. No sertão é assim. No sertão a gente escuta entendeu? muito isso, é verdade. Então, Eu tô assim, rindo, mas é horrível. Mas porque no é, sertão é bem desse jeito. então, assim, a mulher, ela não precisa ser ceifada, ela não precisa ser arrancada. Se você comparar uma rosa, então dá o direito de dizer assim, toda mulher tem que ser ceifada, tem que ser arrancada, mas sem olhar a beleza que ela tem, né? A rosa, a flor em si é delicada, né? Ela exala um perfume, ela exala uma beleza. Ela só coloca os espinhos para fora para se proteger, para não vir ninguém arrancar ela. Como a mulher também não deve ser arrancada. Ela deve É ser verdade. cultivada, cuidada, né? Alimentada com tudo de bom que ela pode ter, né? Você falando isso, agora a gente vai mudar um pouquinho, né? E não, né? Muda, mas também não muda. Como você falou a agressão, do uso exagerado, das pessoas aproveitarem, usarem, na verdade, né, tudo que o idoso hoje virou, ele supre a casa de todo jeito, né, a casa geralmente é cheia de netos, e ele é quem vai sustentar esses netos com aquela aposentadoria dele. Então, eu já cheguei a ver pessoas que não trabalhavam muito e quando se aposentaram, o pouco dinheiro que tinha, não sobrava para eles, não porque o bichinho precisa disso, não porque o menino precisa disso, não porque lá em casa está precisando disso. E a pessoa, o filho ou a filha, não trabalha e se acomoda naquela situação enquanto aquele idoso permanece nesse sofrimento. E aí, como você falou, é algo muito surreal. Mas eu gostaria de saber se essa violência, na violência doméstica, nós podemos enquadrar também as crianças, porque as crianças, de repente, elas ficaram em casa presas, né, sem poder sair. E aí elas ficaram muito à mercê. Nós sabemos que toda criança, por natureza, ela é elétrica, né? Por natureza, ela é inquieta, ela é desbravadora. Mas a criança, por ficar em casa, eu acho que, não sei se eu estou errada, ela ficou muito à mercê do seu agressor, né? Tanto o agressor físico, como o agressor sexual, como o agressor moral. Me corrija se eu estiver errada, porque eu acho que você lida muito com isso lá no CREAS. Você teve um corte aí, você pode repetir a pergunta, por favor? Sim, Teve um corte. tá. Sobre a criança, né? Sobre essa agressão, porque a pandemia botou todo mundo de igual dentro de casa. Nem tirou um, nem tirou o outro, deixou todo. De repente, essa criança, porque eu acho que também teve um aumento muito grande com os crimes infantis, de repente, essa criança ficou à mercê do seu agressor, né? Porque a criança, ela, por natureza, também nós sabemos que a criança brinca muito, que ela é inquieta, ela é desbravadora, ela é descobridora. É natural da criança, né? Descobrir, porque ela ainda não conhece as coisas, né? Às vezes até a limitação do não, a criança nem aceita muito porque ela quer descobrir. Lá no CREAS, você presencia, você vive muito a violência também contra a criança? Você vê muito isso lá? A gente vê em outro contexto, assim, na questão de abuso sexual, né, que a gente encontra algumas vezes, né? Sim, Às vezes, hoje, principalmente, a questão da ansiedade é uma coisa constante nas crianças. A gente sim, tem percebido, assim, um grau de ansiedade muito grande, né? Em sim, todo o sentido, quer seja criança, adolescente, pessoas idosas, até mesmo adultos, né? Onde você percebe assim que essa pandemia ela veio para eclodir uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? Aí você lida com a questão sexual, lida com a questão da violência e você percebe assim como lidar com todas essas famílias, né? Como fazer um trabalho onde você, às vezes, duas pessoas para lidar, por exemplo, com a população de 11 mil habitantes. Né? Mas em todo o país tem CREAS, tem CRAS, né? As pessoas sim. só precisam fazer a possibilidade, ter a vontade de ir lá denunciar, né? Quando há violência no Conselho Tutelar, né? Que tem que ensinar realmente ser feito lá, né?
É, é bem interessante. Deu um Essa corte. criança deu. Agora foi comigo. Deu um corte. Ficou cortando. Dá vazão a essa criança a ter a possibilidade de ressurgir dessas cinzas, né? Mudar esse Sim, paradigma assim, da violência de casa, né? Ou fazer um trabalho direcionado com a mãe, com... sim. É muito interessante. É muito triste a realidade que a gente tem vivido em relação a essa pandemia, porque parece que todos os sentidos, todas as situações subiram de vez, sei lá, explodiram, né? É. Então, assim, é fazendo com que esse meio se perceba, né? Se olhe Sim. e veja assim, que o homem não pode agredir um filho, espancar, bater o bastante para que fique machucado, né? Porque você está Hum, fazendo o quê? Você está criando um distanciamento, um muro entre o seu filho e o carinho, né? Ou muitas vezes sim, esse pai chega do trabalho cansado, não para escutar a criança, para sentar para conversar, né? Para sim, dialogar, para brincar, que a criança precisa disso. sim, Então, assim, esse tempo de pandemia está fazendo com que esses pais repensem isso, né? Eu não preciso só sim. dar um brinquedo, eu preciso dar carinho, eu preciso estar próximo do É, meu filho. Às vezes, uma é atitude sua verdade. nessa mudança faz com que a criança não fique tão ansiosa. Porque muitas vezes o pai quer que o filho seja um engenheiro, né? Mas Sim, aquele filho não tem a vontade de ser engenheiro. Ele quer ser outra coisa na vida, menos engenheiro. Então, vai se cobrando logo uma maturidade muito grande, para que quando se tornar adulto, ele já tenha todo aquele potencial, vai ser engenheiro. Mas e aí? Você vai obrigar a pessoa a ser engenheiro? Né? Ele quer ser um é. cozinheiro, ele quer ser um enfermeiro, ele quer ser menos engenheiro. Né? Então, assim, a Aí, parabéns, possibilidade... Neto, pela live aí, ó. Estão te parabenizando aí, tá vendo? O pecado da gula, em São Paulo. O pecado da gula é em São Coisa Paulo, lá. boa. Onde eu moro. Tá vendo? Então, a gente tá na França, tá em São Paulo, e aí a gente vai. Deu um corte. Deu um corte, pronto. Voltou. Fala aí, o Pecado da Gula em São Paulo, onde você É, passou muito onde tempo eu lá. morei, onde eu vivi 32 anos lá, onde fiz a faculdade, foi meu caminho, meu início de jornada, né? Sim, que coisa boa, fico muito feliz. É, Mauá, ó, aí que chique, tá aí se identificando, de Mauá, São Mauá, São Paulo, Paulo. perdão, Coisa esse show. boa, é muito É. bom. É, você atende muitos casos lá no CREA, né? Qual foi a sua maior dificuldade? O que foi que você, nesse tempo que você escolheu, né? Porque você fez uma escolha muito interessante. Volto a dizer de novo. Você fez uma escolha que poucas pessoas fazem. Sair da sua zona de conforto e trabalhar com aqueles que são necessitados de tudo, né? Porque eles não são só necessitados da parte, né, da parte psicológica, mas de tudo, do financeiro, né, do apoio no geral, né? São aquelas pessoas muito carentes. E a gente percebe que nesse nicho tem muita violência, as pessoas são mais, a violência é mais exacerbada. Me corrija se eu estiver errada também. Mais uma vez eu tenho só que te parabenizar, porque eu sei que você fez uma escolha muito grande, mas nesse tempo, o que foi que te chocou mais? De algo que tenha acontecido que mexeu muito com você? Eu acho que é a questão do estupro de um vulnerável, né? Quando um adulto invade a vida de uma criança, né, que ela não está preparada para o sexo, né? A cabeça dela não está formada, né? Assim, eu acho que o estupro é uma coisa assim que eu acho que é muito forte, né, para você lidar. E muitas vezes você tem que conviver com aquela pessoa ali, você reconhece ela, né, no dia a dia e assim, perceber que aquela dor daquela criança vai ficar para a vida inteira, né? Aí vem a questão de fazer um trabalho direcionado, porque as estatísticas dizem que, por exemplo, uma criança que foi estuprada, ela tem quase que 70%, ou até um índice maior que isso, de ser um violentador no futuro. Nossa, é Então, um assim, índice muito alto, né? é, então, assim,
é duro você perceber que você produziu num ser humano uma dor tão forte que ele vai achar aquilo natural e vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Porque ele foi, vivenciou aquilo, né? Quando você É percebe que a terrível. criança é um ser inocente, puro, que Tá ele em precisava só, formação, tá é, descobrindo o mundo. ele só precisava de amor, ele só precisava de atenção, ele não quer aquilo, né? Quando É você muito percebe triste. assim, que você faz uma campanha, que aí tem as campanhas que o CREAS faz, o CRAS também, né? O Conselho É, Tutelar aqui no município, todos os municípios fazem isso também, né? Aí você tem a é. campanha do 8 de maio, você tem, agora a gente vai entrando na questão da violência agora em agosto lilás, né? Onde Hum, você vai trabalhar, mas é uma questão matemática, tem que ser trabalhado o ano inteiro. Às vezes é até cansativo quando você vai dizer assim, uma escola vai trabalhar o mesmo assunto, não, a gente vai trabalhar um assunto que é pertinente a vida inteira. A gente não pode dizer é. assim, o estupro Um trabalho de acabou, a violência formiguinha. doméstica acabou, né? É, Então, assim, é uma coisa que você tem que se apossar dessa ferramenta, né? Empoderar sim, essa mulher, dar vazão a essa criança para ela sair daquele mundo sombrio e doentio, né, que vai ser para ela, né? é Dar verdade. vazão a esse idoso, se ele está sendo violentado na questão patrimonial, né? Fazer com que seja escolhido um novo cuidador para ele, né? Para que possa seja orientado para você vai ter tanto para gastar naquele mês com aquela pessoa, mas ele tem que ter direito à É, alimentação, direito é. à refeição, remédio, à comida. O dinheiro é O dele, básico, né, de né? É o básico. sobrevivência. Muitas vezes tem filho que às vezes acha que, por exemplo, o pai recebeu dinheiro, tem que ser uma parte dele, né? É Aí algo o que pai não morreu. cabe. Não, o pai morreu, aí a mãe ficou com a aposentadoria, com a pensão. Não, tem que dividir com a gente, porque nós somos filhos. Meu Vá Deus. trabalhar, meu É, é, amigo. é, Vá ganhar o seu. Seja forte. Mude. Vá buscar um caminho seu. A sua mãe e seu pai fizeram dele. é um Você tem que parasita, a lutar pelo pessoa seu. assim, né? É. Desculpa até a expressão, mas é por aí. Neto, como profissional de psicologia, né, você tem uma bagagem profissional muito grande, certo? É, com essa bagagem toda que você tem, como é que você enxerga essas mudanças, essa mudança que está acontecendo? Você enxerga alguma mudança diante de tudo, nessa pandemia, nesse índice de violência, nessas emoções que ficaram fortes demais, nesse desequilíbrio, né, que houve nos relacionamentos? Você acredita que pode ter alguma mudança, que esse ciclo da pandemia que aproximou mais as pessoas, você acredita que pode ter alguma mudança? Que tem alguma mudança? Você visiona alguma coisa? Você arrisca dizer, falar algo? Sim, eu acredito. Eu acho que as pessoas elas estão. Eu acho que assim, elas estão se apercebendo assim, que se não houver a palavra família ser trabalhada por inteiro, né? Na, Sim. A gente está com probleminha de conexão, né? tá com problema. Então a É, família tem que ser um processo onde tem que ser vivenciado por inteiro, né? Todos são membros, todos são elos. Então as pessoas estão percebendo assim, não adianta eu querer ser mais que o outro, né? Ou muitas vezes sim, você tem um filho que quer fazer uma faculdade, o outro não quer. Mas aquele filho que fez a faculdade, ele não é melhor que aquele que não fez, né? verdade. A mãe vai amar do mesmo jeito, né? Como É, você percebe assim, teve aquele caso agora no Fantástico de domingo, onde lá na Barra da Tijuca a pessoa foi interpelada pelo agente de saúde, né? sim, Agente de vigilância, perdão, e ela falou assim: você é menos que ele, porque ele é engenheiro. Você é o quê? nossa, Então, assim, o conceito é: eu respeito, tenho humildade ou eu tenho. é muito triste, é muito triste. A gente não consegue, eu não consigo mensurar essa criatura que para crescer ela precisa humilhar, eu não consigo. Mas a gente está aqui para aprender, né? Então, que É, bom. Então, pelo que você me falou, é mais uma reconstrução, né? É um trabalho de reconstrução da é, e, base a, da família. e a sociedade, com essa pandemia, ela tem que fazer esse processo. Ou É você senta na necessário. mesa de negociação, você fala da sua dor, né?
você fala das sim, possibilidades que você tem enquanto filho, suas opções, quer sim, sejam ele religiosa, sexual, né? sim, Quer seja a nível de profissional também, né? Então, assim, há sim. tempo, hoje acho que a pandemia ela veio para fazer com que as pessoas parem para pensar, parem para conversar, para dialogar, né? Que você entenda o outro na perspectiva de que se eu não respeitar o outro não vai me respeitar, automaticamente vai gerar violências, quer sejam elas patrimoniais, sexuais, né? Se não houver respeito, a palavra maior no momento, é a questão da prevenção, né, que a gente tem que trabalhar, né? Hoje, é a questão da pandemia, né? Mas, assim, as E- pessoas têm que entender isso. Se você não amar o outro, né, como ele é, não respeitar, você não vai conseguir sair desse lodo que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? Onde É, um quer ser mais que o outro, o vizinho tem que ter um carro melhor que o seu, né? É um status quo, é uma coisa assim pesada que as pessoas estão carregando, né? É uma superação de é, valores, de assim, não precisa era ser tão mais leve. importante, é, a gente não veio na vida para carregar no caixão um carro, uma casa luxuosa. Fica tudo aqui. É, verdade. A gente não Neto, vai com nós nada disso. estamos, é verdade, nós Acabando já. estamos no finalzinho, suas considerações finais, por Tá. favor, porque é rico, esse assunto é muito rico, muito importante, muito Tá. grande, não cabe num dia só, mas a gente Eu vou ler, tentou dar o melhor, né? Fazer o que a gente eu pode para vou, conscientização. eu vou ler uma poesia que eu fiz, né? Sim, Chamada Mulher, né? sim, Eu fiz o ano passado, em 2019. sim. Sou forjada no amor e não na dor. Sou mãe, sou guerreira, sou flor. Sou magna, rainha, sou fulgor. Sou mulher e sei o meu valor. Sou mulher e não vim para apanhar. Não me xingue e não me venha me maltratar. Não me venha espezinhar, porque sou talhada no verbo amar. Não tenho, não venha calar a minha voz e não queira me humilhar, pois sei onde falar e onde não vai calar. E tampouco silenciar a mulher no seu caminhar. Onde foi que você aprendeu a violentar? Só mais um momentinho, vou baixar aqui. Tá? Aí saiu. Perdão. Não tem problema. Tá, violentar. São 5 as formas de violência contra a mulher, e agora eu vou alencar: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Sou mulher e sei o meu valor e vou cantar. Não vim nesta vida conjugar, xingar, apanhar, explorar, desmoralizar, objetar. Se minha bandeira é ser mulher, a conjugar o verbo exaltar, brilhar, valorizar, elevar e amar. Então é isso que eu digo agora, né? Muito bonito. Tá, Muito lindo, lindo, lindo. estamos caminhando para o Agosto Lilás, né? Onde as mulheres possam ter essa bandeira erguida, né? Onde a mulher possa sororizar com a outra, onde o filho possa ver o valor de uma mãe, o valor de uma irmã, o valor da esposa, né? Então, que a violência É, passe a não existir a partir do momento que a gente conseguir conjugar todos os dias respeito e sim, amar. é muito, muito bonito. E assim, vai ser um mês, acho que muito intenso, né? Mesmo com essas incertezas, esses medos que a gente está vivendo, eu acho que esse trabalho de formiguinha não pode parar. Realmente é um trabalho intenso, né? Você sabe quanto. Aí você não está sofrendo tanto quanto a gente está sofrendo aqui na cidade, a questão da pandemia. Vocês já estão trabalhando, né? Então, Não, tem campo. a gente está Ah, em campo, também? a gente está fazendo um trabalho, assim, a assistência aqui em Cerro Corá ela é muito participativa. Por ser um processo multidisciplinar, a gente trabalha junto com a educação, trabalha com a saúde. E hoje mesmo eu fiz uma barreira sanitária na parte da manhã, né, Que conscientizando coisa o boa. povo, né? Então, assim, a gente tem que sair do patamar do pedestal e na base, Sim. né? Eu acho que é o trabalho do psicólogo, quer seja ele clínico, social, né? É, Escolar, ele tem que estar junto ao meio, né? Não se colocar no é. pedestal, porque se você colocar no pedestal, Auxiliadora, obrigada, obrigada, viu? Eu espero que você tenha gostado, que eu sei que também é um pouco sua área. É porque perdemos o sinal, temos 28 segundos. Então, eu só posso dizer, gente, mais amor, por favor.
né? Amem mais, abracem mais, porque a gente pode mudar o mundo com amor, né, Neto? A gente tem Com 10 certeza, segundos. Cleide. Então, tem aqui um amigo meu de também,